Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Essa é mais uma leitura intuitiva para o signo de Câncer. Vou fazer aqui uma leitura sobre a proteção de São Miguel Arcanjo e a guiança, pedindo discernimento também, né? Para que, tanto para mim, que vou transmitir essa mensagem, também para vocês, que vocês possam receber bem essa mensagem, adeque à sua realidade. Se caso não ressoar, dê uma olhadinha nos outros vídeos, tem mais vídeos de Câncer, e também pode ser que em outro vídeo de outro signo, pode ser que tenha sim alguma mensagem importante para você. Dê uma olhadinha aqui, mas eu espero sim poder passar uma boa mensagem aqui e poder ajudar através dessa canalização. Signo de Câncer com a mensagem espiritual para essa pessoa, por favor. Gratidão. Câncer 2026. Espero que vocês tenham feito aí uma boa travessia de ano. Desejo as melhores coisas para o seu ano de 2026, Câncer. E que possamos estar juntos aqui nesse ano, né? Claro. A torre. A torre. Clarifica a torre, por favor. Claro. Câncer. Aqui existe um pedido de calma. Tem algo que finalizou aí na sua vida, né? No último ano. Pode ser que tenha finalizado aí no final de dezembro ou no final desse ano que se passou, né? De 2025. Acho que tá muito forte para dezembro. Tem algo que finalizou na sua vida. Mas era uma estrutura que já não tinha uma base, né? Aqui eu tenho a torre. Então essa estrutura ruiu, né? Pode ser um fim de algo, de um período aí de muito tempo. Mas aqui eu vejo uma pessoa que precisa se reconectar. Existe uma ansiedade aqui. Parece que eu vi agora, o tempo não passa. Então, eu tenho a torre e eu tenho a roda da fortuna invertida aqui. Tenho a temperança também me sinalizando essa necessidade de equilibrar as emoções, o fazer com o sentir. Precisa ser equilibrado aqui. O Portal da Clareza te faz um pedido aqui para se reconectar consigo mesmo nessa história. Porque por mais que pode ser que houve um consenso, houve uma concordância de que essa estrutura precisava se ruir, porém, agora fica aquele vazio, né? O que fazer? Qual que é o próximo passo, né? Só que nesse momento não é um passo a ser dado, nesse momento é um equilíbrio, né? Porque se é uma torre, pode ser que tenha havido conflito aqui. Então aqui é um pedido para você se interiorizar numa história, confirmação, o Buda aqui, né? O portal da iluminação, momento que você vai descansar, respirar, para dar os próximos passos. Com a Roda da Fortuna me indica muito isso de... Não sei, eu sinto aqui que é uma pessoa que tem aquela vontade de ser feliz, mas parece que as coisas não fluem. E como uma estrutura ruiu, então é aquela coisa assim... será que eu vou conseguir? O que mais? Será que eu vou conseguir ser feliz? Será que as coisas vão acontecer? Porque agora eu me vejo finalizando essa situação. Eu sei que não era para ser, mas um dia eu desejei que fosse, né? Eu desejei que essa história fosse para mim, mas não é. Então aqui é um convite para você sair dessa torre e entrar na carta do mundo. Porque aqui é uma finalização que foi necessária, é reconhecer que de alguma forma esse ciclo foi importante na sua vida, mas agora é a hora de dar um próximo passo para uma coisa melhor, mais grandiosa, no sentido de, quando eu vejo o mundo ele fala de qualquer tipo de finalização, mas eu vou dar um exemplo claro. Por exemplo, eu estou finalizando um ciclo, um período de estudos, né, uma faculdade, e agora eu vou iniciar um novo trabalho através do que eu estudei, através da minha formação. De certa forma, dói finalizar um ciclo, porém, aqui é uma coisa que se encerra para outra melhor acontecer. Foi necessário. Foi necessário esse ciclo, foi necessário que ele finalizasse, e agora é necessário que você encare, se empodere, se prepare. Aqui é uma preparação que você vai fazer para encarar um novo ciclo, entende? O que mais? Então aqui, 8 de copas é andar para frente. Não dá pra gente
regredir, não dá para olhar para trás. Então aqui ele caminha, ele tem a certeza do caminhar, ele caminha com consciência, ele não olha para trás. Então aqui é um pedido para você ter mais consciência dessa situação que você está vivenciando. Porque pode ser que agora haja mais uma ansiedade de querer ir para algo e eu não conheço, mas e se acontecer mais do mesmo, sabe? Pode ser que tenha aqui um medo do novo. Eu tenho consciência que essa estrutura não existe mais, não há mais base para que isso continue. Então eu tenho consciência que precisou haver essa finalização, já não dava mais. Porém, agora fica o medo do próximo passo. Pode ser uma pessoa traumatizada aqui nessa situação, mas eu vejo também uma procrastinação, 8 de ouros invertido. Essa estrutura que você viveu, o que te prendia nessa estrutura era alguma situação material. Existe alguma coisa na matéria que te prendia. Pode ser que tenha a ver com dinheiro, pode ser que tenha a ver com bens. Se eu estiver falando de um fim de uma estrutura de um casamento, o que te prendia ainda nessa situação foi uma questão de um bem material aí, né? O que mais? Só que houve aqui uma manipulação para que você não iniciasse, para que você não seguisse a sua intuição. Ó, o diabo está na posição normal, então aqui eu tenho a figura feminina, Rainha de Copas. A Rainha de Copas, quando ela está mal aspectada, quando ela está na posição invertida, e se tratando do diabo, quando ela manipula através do coitadismo. Ela manipula através do sentir. Então ela sente demais e ela se faz de vítima na história, para poder manipular uma outra situação. E aí essa manipulação era para quê? Para que uma outra pessoa não iniciasse. Pode ser que eu esteja falando aqui de um fim de um relacionamento, que não existe mais troca, que não existia, né? Aqui me fala claramente que esse relacionamento se finalizou. Mas eu vejo aqui uma vontade de iniciar algo fora. Então pode ser que exista aí um sentimento por uma outra pessoa, por uma terceira energia aqui. E o que fez essa pessoa permanecer nesse contexto foi o vitimismo, a manipulação de uma pessoa. Só que aqui a gente entende que isso não é o quê? Saudável. Não é saudável que você manipule para ter alguém. Não é saudável que você fique numa situação por pena de alguém. Não é saudável para ambos os lados, certo? Então, a única coisa que me prendia nessa situação, nesse contexto, era uma questão material. Agora existe uma clarificação aqui, não existe ilusão. Pode ser que essa Rainha de Copas manipulou, conseguiu por algum tempo, mas foi necessário também, eu acredito. O mundo está aqui na posição normal, então foi necessário. Essa situação se finaliza, não existe mais força para essa manipulação. E se eu tenho o diabo, não sei, a gente pode olhar melhor, mas pode ser até uma manipulação energética também, né? Mas está muito forte aqui para uma pessoa que manipula através do vitimismo, né? A pessoa se inferioriza porque, por conhecer a outra, ela sabe que se eu falo, ela sabe o que dizer para essa pessoa, porque eu te conheço, eu sei te atingir na sua ferida. Então pode ser aqui uma pessoa com ferida de abandono, então eu sou incapaz de abandonar alguém, porque eu tenho essa sombra de abandono, então eu sou incapaz de abandonar essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa se vitimiza nessa situação, né? Então aqui existe falta em ambos os lados. Alguém não consegue finalizar um contexto por ter uma ferida de abandono e não conseguir fazer o mesmo com essa outra pessoa, porque aqui existe uma história, né? Entre ambas as partes, existe uma história. Só que essa história já não tem uma base aqui, sabe? Não existe base, não existe um fundamento, uma coisa sólida entre duas pessoas para que isso ocorra de forma natural, de eu quero ficar com você. Não existe isso aqui. Alguém fica num contexto por pena. E é o que é manipulado para acontecer. É a intenção dessa rainha de copas, que essa pessoa fique por pena. Mas as de copas não existe. O as de copas é o as do sentimento genuíno, né? O sentimento puro. É o as da iniciação. Então, eu sei que você não quer reiniciar algo por sentimento.
Se for para olhar uma questão de algo puro e genuíno, não existe mais nesse contexto. Não sei se já existiu, mas hoje não existe. O que mais? Então aqui é o quê? Eu te manipulo. Pode ser que eu fale muito de coisas que você já fez, né? Até nesse contexto é muito a questão de lembra quando você fez isso, lembra que eu estive com você, lembra que eu fiz isso por você. Então é mais uma coisa assim, ó, de você ter que ficar aqui por obrigação do que por um sentimento verdadeiro. Só que aqui o que eles falam não é justo com você, não é justo para quem manipula e não é justo para quem é manipulado. Ficar nesse contexto apenas por isso. Então por isso que eu tenho uma torre, não existe base, não existe estrutura para isso continuar, entende? Só que aí aqui eu tenho a morte invertida. A morte invertida. Eu, através da minha manipulação, eu faço você adiar um contexto de renascimento. Aqui houve um renascimento de alguém. E eu intuo que seja essa parte manipulada. Essa pessoa se desenvolveu, conseguiu se desenvolver num ambiente tóxico, que é uma coisa assim, é punk, não é fácil, mas conseguiu. Mas essa rainha de copas, ela manipulou, através do seu vitimismo, ela manipulou, conseguiu por um tempo que essa pessoa permanecesse e adiasse esse refazer. Então olha que louco, né? Eu tô aqui, eu tô me refazendo, eu tô me reconstruindo e na minha essência, no que eu estou me redescobrindo como pessoa, eu sei que esse contexto já não é mais para mim. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma figura, de alguma forma, muito forte na minha vida, que me faz permanecer. Por quê? Porque aqui alguém não quer que você olhe para si. Aqui você precisa olhar para mim. Você tem que ter um olhar para mim. Você não pode olhar para mais nada. Então, se você não pode olhar para mais nada, se você só pode olhar para mim, como que você vai se olhar? Como que você vai se nutrir? Como que você vai perceber o quanto você já mudou nessa história? Como que você vai perceber a sua evolução? Como que você vai perceber que esse contexto não te encaixa mais? Existe o vazio emocional, mas eu preciso tanto olhar para essa rainha de copas que eu me cego do restante das coisas, entende? Então aqui é um 7 de paus, eu não tenho coragem para nada. Eu não me encorajo para nada. Eu não me encorajo para sair desse contexto, eu não me encorajo para nada. Diante de diversas questões que você precisou lidar, para além de uma rainha de copas invertida, você não tinha um encorajar para as coisas da sua vida, as questões da sua vida. E eu sinto que foram muitas as questões que você precisava ter lidado e ao lado dessa pessoa você não conseguia, certo? O diabo. O diabo, por favor. Aqui existe um contexto familiar, um contexto em grupo, um contexto social. A DEC é a sua realidade aí. Então aqui tem um contexto social supérfluo. De, por exemplo, eu mostro uma realidade para a sociedade que não existe. Mas existe também uma coisa de, através desse contexto social, esse grupo de pessoas, aqui eu vejo, junto dessa rainha de copas, um grupo de pessoas. Quando você lida com essas pessoas, você não se sente encorajado. Essas pessoas não te encorajam. Essas pessoas não te dão energia. É meio que perder energia. Gente, quem nunca passou por isso? De estar num contexto social, às vezes você entra de um jeito e sai de outro. A perca de energia. Então é necessário estar atento a isso, porque isso aí é uma forma do seu sagrado, do seu íntimo te alertar. Isso não tá legal, isso não tá saudável, isso não te faz bem. É uma forma do seu íntimo te alertar, te fazer um alerta para sair desse local. E por que eu tô falando que a sua espiritualidade te fez vários chamados ao longo desses anos? Eu acho que é anos aqui, muitos anos. Então, por que eu sei que a espiritualidade te fez esse chamado? Porque eu tenho um louco no fundo do deck. Aqui o louco ele vem simbolizar essa coisa de eu quero ir para o novo, mais do mesmo. Isso aqui, ó, esse contexto desse 3 de copas que é o que não é, só parece ser, não é, eu não quero. Só que eu tô nesse contexto ainda e eu não me encorajo, é como se eu não tivesse capacidade. Essas pessoas não me encorajam, essas pessoas só me colocam para baixo. Então aqui
eu vejo assim uma mudança de energia, porque aqui eu tenho o mundo. Aqui eles pedem para você se equilibrar para dar os próximos passos nessa jornada. Louco. E porque aqui os 7 de ouros, os 6 de ouros aqui nesse contexto, ele vem me falar muito assim, algo que te vende uma ideia de eu te ofereço, ou nós te oferecemos, mas isso não existe. Então aqui já existe assim uma evolução, a sua evolução ela é tanta que já está te permitindo assim quebrar esse véu. A lua invertida está aqui, então assim não existe ilusão, né? Permita que essas pessoas continuem na fantasia delas, mas você não se permite mais estar nesse contexto. Porque aqui, ó, eu tenho 9 de espadas, é a quebra dessa coisa, dessa angústia. Então eu acredito que você já deu um passo aí muito importante na sua vida de não estar nesse contexto. O grande alerta aqui é quando eu finalizo um ciclo, vem um vazio. Então cuidado para você não julgar esse vazio como algo ruim. Não, esse vazio é o vazio do nutrir. Se você tem o tempo, se às vezes você para no tempo e fala assim, tá, e agora? O que faz agora? É hora de você procurar se nutrir de alguma forma. Tente meditar, tente se nutrir, né? Se você é adoração, faça oração. O que você acredita? Trabalhe isso em você, porque agora é um momento espiritual seu, entende? É seu esse momento. Então, tome cuidado para na hora dos vazios que vão aparecer e que parece que estão aparecendo, você não achar que você está diminuído, você não achar que você está... Porque você está muito acostumado num contexto que te diminui. Então, talvez, estar nesse contexto agora, finalizei, e aí se ver sozinho, você pode se diminuir, porque você está acostumado com isso. Então, você pode se achar vulnerável agora nesse momento de solitude. Você pode achar que é uma solidão, e não, é uma solitude. É a hora de você se equilibrar para dar próximos passos aí na sua vida, para o que você deseja, o que você deseja. Eu tenho uma pessoa decidida aqui, mas toma cuidado com essa coisa do altos e baixos. Precisa saber controlar essa emoção, precisa saber controlar esse pensamento. Eu tenho aqui a roda da fortuna invertida me simbolizando aqui essa ansiedade, né? O tempo não passa. Então, tome cuidado com isso. Mas aqui é um abençoar. Realmente essa estrutura, não existe futuro nessa estrutura. Eu tenho a torre aqui. Eu tenho o mundo. É o chamado real. A sua emoção, né, já vinha falando há muito tempo, né, e ali, através da emoção, quem fala? A espiritualidade. Falou muito com você através da emoção. Porque todas as vezes que você estava inserido nesse contexto e você se sentia mal, era a espiritualidade se comunicando com você, para você dar esse passo, né? Então, assim, observa o que você está sentindo hoje e o que você sentia naquela época, quando você estava nesse contexto. Para você entender, fazer aí uma comparação, porque pode ser, não, acho que eu tenho certeza, naquela época, naquele contexto, a dor era maior, porque aqui eu tenho 9 de espadas invertido. 9 de espadas é angústia. Nesse local você nem dormir direito você dormia. Aqui existe insônia, aqui existe muitos pensamentos, um descontrolar de pensamentos que não te fazia bem, tá? Aconselhamento, signo de câncer, gratidão. Aconselhamento. Encontre a felicidade na simplicidade e nos momentos mais belos. Então, é hora de você parar e ver a sua realidade. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eles me dizem que existe paz no contexto. Então tome cuidado na autossabotagem. Tome cuidado, porque é normal. Aqui eu tenho a carta do diabo, havia manipulação aqui. Então pode ser que ainda haja, não sei. Você está seguro e blindado contra novas feridas. Então, talvez a sua autossabotagem está em ter medo do novo. Não tenha medo do novo. Encare o novo. A nossa vida é uma caminhada constante. Você passou por isso. Você finalizou. Agora é hora de continuar seguindo a sua intuição. Porque foi muito pela sua intuição que você deu esse passo, certo? Então, agora é hora de continuar seguindo a sua intuição. Porque você sabe, nesse local que você se encontra hoje, que eu acho que já não é esse contexto aqui, você já está se sentindo bem. Você já tem sentido uma paz. Você sente, você sabe que é novo, é algo novo. Aqui o que está acontecendo é o medo do novo. É normal sentir medo do novo, mas a gente não pode permitir que o medo nos paralise. É necessário continuar a caminhar. Continue a caminhada. Continue a caminhada. A espiritualidade está abençoando a sua caminhada.
ok? Espero ter feito uma boa mensagem aqui. Ó, eu senti de pegar o baralho cigano, não faço isso, mas a carta que me veio. O cão. Existe um amigo espiritual na sua vida. E eu senti isso aqui também. Aqui tá me simbolizando um amigo espiritual, uma mulher. Existe uma figura aí, pode ser uma figura materna, pode ser uma pessoa que você vê como uma pessoa sábia. Eu sei que é uma figura feminina que pode te instruir nessa situação. Se essa pessoa já está te instruindo, aqui é uma confirmação para que você continue ouvindo essa voz feminina que tem te ajudado nessa história. Ou pode ser também um chamado para você procurar essa pessoa. Ok? Isso. O trevo. O trevo me fala de sorte. O trevo me fala de um acontecimento bom, né? Pode ser algo inesperado. Realmente existe uma figura aqui de manipulação na sua vida, tá? Então aqui é um pedido espiritual para que você continue a sua caminhada. Aqui eu tenho o navio. O navio, ele me fala desse caminhar, mas é um mover consciente. Então, se é um mover consciente, não é algo precipitado, é algo... Muitas vezes pode ser um caminhar a passos lentos, mas é um caminhar. Então aqui não é o momento de ficar parado. Caminhe, passos lentos, mas caminhe. Não deixe de caminhar. Não pare, entendeu? Não pare, não deixe a energia dessa sabotagem, desse medo tomar conta de você. Porque aí você vai estar dando abertura para a manipulação dessa rainha de copas, de pegar novamente. E você quer isso? Eu acho que não. Então é isso. Gratidão. Até o próximo vídeo. Se precisarem de mim, tem meu WhatsApp na descrição. E é isso. Espero que dê tudo certo aí pra vocês. Até mais.